Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao segundo dia do nosso Cimatec, né? Vamos iniciando aqui os trabalhos, então, de sequência aqui do nosso congresso, né? Primeiro, fazendo aqui um resumo de ontem, muito boas as apresentações ontem de artigos no final da noite, né? Ontem nós demos início, então, às apresentações de artigos, já tivemos 3 apresentações, artigos com bastante qualidade, né? Então foram apresentações muito interessantes aí de temas diversos, como a gente pensa aqui mesmo na abrangência aqui do Cimatec, né? Então a gente tem ali artigos tanto da área de gestão, da área de aeronáutica ali também, falando um pouco de tecnologia da informação. Então, muito boa essa abrangência também de temas que a gente acaba agregando aqui dentro do Congresso e a discussão muito legal. Então, também ontem um conjunto de palestras muito pertinentes aqui para o nosso contexto, falando sobre comportamento, né, sobre essas grandes mudanças e transformações que a gente tem passado, principalmente por essa transformação digital. E hoje, pessoal, sem mais delongas, então, vamos aqui já iniciar essa manhã com as apresentações de artigos. Agora, nesse período da manhã, só comentando um pouquinho da programação com vocês, né? Nós teremos, então, uma apresentação de artigo agora, e depois, em sequência, mais 3 artigos que serão apresentados, isso até às 10 da manhã. E às 10 da manhã a gente vai ter, então, uma palestra muito interessante aqui no canal também, com o pessoal da 3M, né? Então, olha só, interessante aí, falando sobre inovação para a geração de soluções que facilitam o dia a dia. E encerraremos amanhã com uma última apresentação de artigo aqui, publicado no Cimatec também, tá? Pessoal, queria já combinar com vocês um pouco da dinâmica que a gente vai fazer aqui no YouTube por essa manhã, para os artigos, tá? Então, nós teremos transmissões no YouTube segmentadas. Então, assim que nós tivermos a apresentação desse primeiro artigo, a gente vai encerrar a transmissão, tá? Aqui no YouTube, que a gente está online. E aí, depois de 2, 3 minutinhos, a gente vai iniciar uma nova transmissão no YouTube com a nova apresentação de artigo. Então, se você estiver aqui acompanhando online, né? A gente já tem aqui algumas pessoas acompanhando online o Congresso. Assim que terminar esse artigo, para acompanhar os próximos, só fazer ali uma atualização na página do Cimatec, que vai aparecer uma nova live entrando ali para as novas apresentações, tá? Isso aqui é uma dinâmica que acaba ajudando para o pessoal que vai apresentar, já testa ali o compartilhamento de tela, né? E aí a coisa já vai transcorrendo da melhor forma possível. Vou convidar aqui para juntar-se a mim o professor Alfred Makoto. Bom dia, professor Makoto, já estamos online juntos aqui, tudo jóia? Bom dia. Muito bom. O professor Makoto será o nosso chair aqui, nosso chairman, né, nessa manhã aqui das apresentações dos artigos. Professor Makoto, já vou então passar a bola para a Vossa Senhoria, ok? Muito obrigado, professor Makoto, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Até logo. Okay, muito obrigado, professor Marcos. Então, bom dia, gente. Então, como o professor Marcos Vinícius explanou aí, né, nós teremos aí a apresentação aí de artigos, né? Então, o primeiro artigo será, tem como título, né, previsão de falhas em um data center corporativo com dispositivo de IoT baseado no monitoramento de padrões audiométricos ambiente. Então, os autores são André Marcos Silva, Luciano Santos Jesus e Eric Barbosa Carvalho, com a apresentação do Luciano Santos Jesus. Então, por favor, Luciano. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estão vendo minha tela? Sim. Bom, vou começar apresentando o meu trabalho aqui, né? Como o professor disse, né? O título do meu trabalho é Predição de falhas no data center corporativo, um dispositivo de IT, baseado em monitoramento de padrões audiométricos em ambiente. Esse trabalho ele foi desenvolvido junto à minha disciplina de conclusão de curso de ciência da computação. Esse trabalho começou no final do ano passado e o fechamento foi esse ano agora. Esse trabalho está apenas no início, tem muito ainda que evoluir, e eu vou estar falando um pouco sobre ele. Bom, sumário aqui, eu vou falar um pouco da introdução, objetivo, metodologias e os resultados e conclusões. Bom, na introdução, eu vou falar um pouco sobre rotinas em data centers, grandes empresas, né? Os problemas com incidentes, a dificuldade de recuperação de histórico e controle de lições aprendidas. Bom, nos últimos tempos, o uso de tecnologia nos diversos meios corporativos tem deixado de ser algo desejável, né, para ser algo necessário.
cada vez mais as empresas dos mais diversificados setores têm tirado grandes vantagens competitivas com a aplicação de tecnologia. E um problema em um equipamento de data center pode gerar grandes problemas em diversos setores da empresa. Isso pode causar grandes prejuízos se não houver um reparo em um curto prazo, né? E isso é responsabilidade dos profissionais do TI. Esses problemas, muitas das vezes, são problemas recorrentes e as empresas têm dificuldade em recuperar a história. Por exemplo, um problema que aconteceu o ano passado ou já há algum tempo, é difícil de mapear esse tipo de problema. Então, com esse dispositivo, podemos tirar grandes vantagens ao controlar esse tipo de problema. Então, quando um problema é encontrado pelo dispositivo, alguma anomalia audiométrica que possa ser um problema, o técnico irá analisar esse problema e, havendo a necessidade, ele vai configurar e treinar o módulo de reconhecimento de voz V3, para numa eventual próxima vez que o mesmo problema ocorrer, ele reconheça esse problema e envie um alerta ao técnico responsável, né, para solucionar o problema. Bom, o estudo de caso aqui foi feito na empresa Taranto, né? Essa empresa aqui se compõe de 10 plantas produtivas, um centro de pesquisa e desenvolvimento de ferramentas e a filial fica em São Paulo. O trabalho foi desenvolvido aqui, realizado na filial aqui do Brasil, né? Região de São Paulo, a sede fica na Argentina, e a empresa que eu trabalho é a única filial do Brasil, tendo também filiais no México e na Espanha. Bom, sobre os objetivos, o objetivo principal é antecipar eventuais problemas, né? Reduzir os danos e minimizando prejuízos de operações de infraestrutura, de servidores de redes e de computação. Assim que é identificada anomalia nos padrões audiométricos, o dispositivo notifica os responsáveis técnicos, né, através de um mecanismo de comunicação, no caso aqui foi usado o WhatsApp, alarmando quanto aos possíveis e eventuais problemas, né? Isso contribui com o processo de previsão, antecipação, solução de problemas de infraestrutura no data center. Metodologia. Um estudo de caso, no contexto geral, no Grupo Taranto, né? Esse projeto envolveu conhecimento de multidisciplinares, né? Em diversas tecnologias, em um cenário de propósito real, né? É importante considerar um laboratório real que permita um entendimento e experiência real de uma corporação, né, com os problemas e necessidades reais de uma rotina, né, e também com o apoio dos profissionais com diversas especialidades. O estudo de caso desse trabalho teve como parceria a empresa, né, de fabricação de peças automotiva, que é, como eu falei, é composta por 10 plantas produtivas, 3 distribuidoras e um centro de pesquisa. E para integrar essas unidades e setores, a empresa conta com uma infraestrutura computadorizada de rede, né, comunicação, bastante robusta, considerando que a manutenção lógica, física e a gestão dessas máquinas são da própria empresa, ela fornece um cenário bastante interessante, né, e completo para análise e testes realizados sobre esse projeto, né. Bom, na metodologia aqui, referente aos componentes de automação, foram usados Arduino Leonardo, no caso, 2 Arduino, um para controlar a leitura em decibéis, né, a leitura audiométrica, e um outro segundo também, que é para controlar o envio de mensagem. Foi usado também um adaptador, um módulo Wi-Fi, a plataforma de desenvolvimento, né, do Arduino. Foram usados também 3 LEDs indicadores de estados, né, que é envio de mensagem ligado, envio de mensagem desligado e o equipamento próprio desligado. E aqui também foi usado um módulo de reconhecimento de voz V3 e um amplificador de ganho, e também um sensor, o KY038, né? E um módulo Wi-Fi, ESP01, um relé, aplicativo para celular, decibelímetro virtual, que nesse caso aqui foi usado no início para fazer os testes de calibragem dos sensores de som. O aplicativo para celular Blink, esse no caso seria para ligar e desligar o envio de mensagem, né, automaticamente pela redes, né. Foi usado também o Photoshop, CSS para edição das imagens,
e a plataforma online, ferramenta online, né, Tinkercad, para desenvolver o protótipo. Tá? Também foi usado o Visual Basic for Application do Excel para desenvolver a tela o painel, né? Bom, aqui falar um pouco sobre o processo. O processo, existem as configurações iniciais, e aí é recebida as leituras audiométricas. Essas leituras são arquivadas em um banco, né? Independente do valor estar acima ou abaixo dos padrões estabelecidos, ou se for algum problema já reconhecido, os valores de decibéis sempre são arquivados nesse banco de dados. E os limites são acessados, ali é feita uma análise, né, dos padrões, e caso houve uma anomalia, é enviada uma mensagem. No caso, se essa anomalia ela for constatada que há algum problema já recorrente, um problema que já foi, o módulo foi treinado para reconhecer, a mensagem é enviada com um possível problema, né? E caso esse seja um problema novo, com o qual o módulo ainda não foi treinado, é enviado uma solicitação de análise, na qual o técnico posteriormente vai analisar e verificar se há necessidade de que o módulo seja configurado e treinado para reconhecer isso numa próxima vez que ocorrer o mesmo tipo de problema. Bom, aqui é a imagem do decibelímetro virtual, né, para fazer a análise e calibragem dos padrões. Inicialmente foram feitas várias calibragens dos sensores de som, vários testes foram feitos para saber qual que era a leitura do ambiente normal, sem problema algum, e também foram feitos testes simulando problemas, né, diversos tipos de problemas, para testificar que realmente havia um aumento do ruído ali em decibéis devido a certos problemas nos equipamentos. Bom, aqui vemos o protótipo, né, com os componentes. Aqui vemos na imagem aqui o Arduino Pro Mini 1. Eu coloquei aqui como 1 e 2 para identificar. O 1 ele é responsável para pegar os valores lidos pelos sensores de som. Ele faz a leitura e faz algumas análises. Tá? Esse sensor de som, que é o KY038, é o vermelhinho aqui. Esse sensor é o sensor que foi colocado inicialmente. Inicialmente, os testes foram feitos apenas com Arduino e esse único sensor. E tivemos alguns problemas no início, porque o sensor não pegava muito bem a calibragem em decibéis, ficavam muito fora. Às vezes ele pegava os valores acima e os valores abaixo ficavam fora. E quando você calibrava para baixo, acontecia ao contrário, né? Aí houve a necessidade de colocar um segundo sensor, que é esse sensor amplificador de som. Esse sensor aí, no caso, ele foi colocado para pegar os valores baixos. Aí ficou dividido. O sensor principal é o vermelhinho, no qual pega os valores das faixas acima da faixa, até certo limite, e quando a leitura em decibéis é abaixo disso, ela é reconhecida por esse sensor roxinho, né? E, no caso, identificando o problema, ele envia uma mensagem. E essa mensagem, na verdade, ele não envia mensagem. Essa mensagem é enviada pelo Arduino Pro Mini 1. Ele que verifica, né, e através do módulo Wi-Fi é enviada a mensagem. A parte de controle pela plataforma Blink, para ligar ou desligar o envio de mensagem, é realizada pelo relé. Tá? E temos aqui também um módulo de reconhecimento de voz V3, esse que eu considero sendo o coração do sistema, do projeto aqui, né? Porque a partir dele foi possível reconhecer os problemas, né? Até então, quando só tinha os sensores, ele reconhecia valores acima e valores abaixo do limite, mas não sabia identificar realmente qual que era o problema, né? E, às vezes existia valores que eram muito próximos um do outro, e aí foram necessário fazer análise dos problemas e treinar o modo de reconhecimento de voz mesmo, para quando ele identificasse esses níveis, ele pudesse alertar, né, mandar uma mensagem de alerta com aquele problema. E caso não fosse algum que esteja já treinado, ele enviava só a mensagem de decibéis ali, se estava acima ou abaixo do limite. Só para deixar claro aqui,
o porquê colocar um sensor de som para pegar abaixo do limite, sendo que um equipamento com problema geralmente produz um nível elevado de som, né? Acaba ampliando o nível de som. No caso, poderia acontecer algo inverso, né? O equipamento deixar de funcionar e o ruído diminuir. Então, achei interessante também ele fazer essa análise, se houvesse alguma anomalia, uma diminuição no ruído ali ambiente natural, ele também pudesse enviar uma mensagem que algo está de errado. Bom, aqui é os primeiros testes realizados na ideia de desenvolvimento do Arduino. Aqui foram feitos os testes de calibragem também, através dessa plataforma aqui. Os primeiros testes, vemos aqui do lado o código, né? Esse código aqui é o referente aos sensores, né? Esse que faz a diferença entre os valores acima e os valores abaixo. E esses foram os primeiros testes realizados de calibração. Bom, aqui os resultados obtidos. Aqui vemos o painel de acompanhamento e controle. Na parte superior do lado esquerdo aqui, vemos a leitura atual, né? Também marcando aqui o máximo, o mínimo e a média. Né? Abaixo está marcando se está ligado. Esse ligado seria o envio de mensagens. Se a mensagem está sendo enviada ou não, porque o responsável mesmo, ele desativando o envio de mensagem, o sistema continua arquivando ali os valores. Apenas dá um pause no envio de mensagem. Porque os valores são medidos, e se reparar aqui abaixo, aqui, existe um controle de tempo de envio de mensagem. Porque a mensagem é enviada e de tempo em tempo ela retorna a enviar novamente a mensagem. Esse controle pode ser ajustado em hora, minutos e segundos, né? Depende da necessidade. Embaixo temos um contato, que poderia ser apenas um contato individual ou de várias pessoas, ou um grupo. No caso aqui foi criado um grupo, né, SOSTI, e a mensagem a ser enviada, né. Essa mensagem aqui, ela é conforme o problema encontrado, né, ou o valor em decibéis. Se encontrou um valor acima de decibéis, ele fala um problema não reconhecido no nível tal em decibéis. Se for um problema que já foi reconhecido posteriormente, ele manda uma mensagem enviando uma possível causa, né? Bom, no lado direito aqui temos um painelzinho que mostra as últimas leituras feitas pelo sistema. Nesse caso aqui, quando a leitura está acima do padrão ou abaixo, ele fica como um vermelho. Ali tem um caso ali que está 60, né? A leitura foi lida acima dos valores em decibéis normais para o ambiente. Bom, resultados obtidos. Aqui vemos já o equipamento montado já na placa de circuito impresso, né? Já funcionamento normal. E vemos o resultado aqui do lado, o print do celular aqui, as mensagens recebidas já. Isso constata que realmente o projeto funcionou, o envio de mensagem funcionou, assim que detectou alguma anomalia ou algum problema foi reconhecido. Bom, problemas enfrentados. A precisão na leitura em decibéis, esse foi um dos maiores problemas, a calibragem dos sensores de som, né, e fazer o ajuste ali, conseguir que ele pegasse tanto os valores acima do padrão, quanto os valores abaixo do padrão. Isso deu um pouco de trabalho fazer essa calibragem. E também uma das dificuldades foram no reconhecimento, né? Logo após estar tudo calibrado, os sensores de som, os dois sensores, do máximo e do mínimo, houve a necessidade de reconhecer qual era realmente o problema, né? Por exemplo, se é um problema no cooler, um problema no no-break, ou qualquer outro tipo de problema, né? E esse problema só foi resolvido a partir do momento que foi introduzido o modo de reconhecimento de voz B3, a qual reconhece um problema que ele é treinado, tá? Existiu também os problemas de interferências de ambiente, né, ruídos internos, que dificultava esse treinamento do dispositivo, né, e esses problemas foram resolvidos. Bom, como conclusão, primeiramente eu vou falar da minha satisfação pessoal, né, eu sou aluno de ciência de computação, trabalho no setor de TI, estudo de caso foi realizado no trabalho,
É uma satisfação muito grande esse projeto de automação, né? Porque já era um desejo do meu coração, pois eu gosto muito de automação, né? E ainda vinculado ao ambiente de trabalho. Também é uma satisfação, né, da corporação, né? Participar do processo em todas as fases, né? Ainda falta muito ainda para esse trabalho estar completo, né? Ele é apenas o início, né? Ainda falta, pode ser adicionados ainda componentes, né, mais robusto, a incorporação de novos módulos e sensores, né? Alguns meses ainda fazendo teste de calibragem, configurações e análise, mas o que eu quero dizer é que esse trabalho é só uma sementinha, né? É algo que está apenas começando, né? Algo que foi tirado do papel, mas trouxe grande satisfação pessoal e corporativa também. Bom, é isso, espero que tenham entendido. Tenho um pouco de dificuldade para apresentar, mas tentei explicar o melhor possível, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito bem, obrigado, Luciano. Bem, muito boa apresentação, né? Muito interessante a aplicação, né? Professor Marcos? Estou por aqui também, professor. Muito bom, Luciano, parabéns pela apresentação. Pessoal, se tiver perguntas a respeito do trabalho também, podem colocar aqui no chat do YouTube. O que nós temos aqui, Luciano, são pessoas também já deixando aí os parabéns, desejando aí agora que esse projeto evolua mesmo, né? Você colocou agora nesse finalzinho que o protótipo então já foi construído e já então foi entregue à empresa. Os testes já começaram? Como é que está essa etapa agora? Então, devido à pandemia, ficou um pouco parado esse processo, né? Eu fiz alguns testes, mas no momento ainda não está ativo ainda na empresa, né? Ainda estamos trabalhando ainda remotamente, né? Mas futuramente ele vai ser implantado e vamos fazer as possíveis melhorias, né? Uhum. Tem uma pergunta do Gabriel Borges aqui, que ele colocou: por que não monitorar somente pelo uso de CPU da SO ou algo parecido, né? Porque assim, como que agora esse seu novo projeto aqui, então ele contribui com isso também, né? Como que você enxerga essa evolução e essa nova contribuição que você traz? Bom, na verdade, ele é algo a mais, né? Para agregar juntamente, né? Porque futuramente ainda vou adicionar mais módulos de sensores de temperatura, de umidade. A ideia inicial em usar audiometria é porque é algo diferente, né? Algo novo, algo que possa, por exemplo, um problema no cooler, um sensor de temperatura. Talvez ele demoraria um pouco mais para enviar uma mensagem solicitando reparo. Já o sensor de som, assim que ele identifica a obstrução ali no cooler, ele já envia essa mensagem solicitando um reparo ou indicando que há algum problema ali. Entendeu? Isso é interessante, né? Se a gente for pensar na mensagem, o start da mensagem, né? Você imaginar esse intervalo que você tem de range ali de decibéis, né? E talvez realmente esse sensor de temperatura também seria bastante interessante no futuro de ser agregado, né? E assim, pelos testes que vocês fizeram, a velocidade de envio da mensagem é bem rápida. Assim, ele identificou ali um aumento ou a redução, que eu achei super interessante, que vocês também colocaram aquele de baixo decibéis, né? Então, assim, porque o sistema pode ter parado, né? Então, assim, o data center pode ter lá ficado não funcional e aí você também já emite um alerta, né? E, assim, a velocidade do disparo, nos testes, você percebeu, assim, que é algo, que o ganho de tempo é bem significativo? Sim, o ganho de tempo é muito significativo, é coisas de segundo, né? Como eu falei, um sensor de temperatura, ele ia esperar um certo grau ali no aquecimento ali para poder enviar o alerta ali, né? Já o sensor de som, não. Assim que inicia, eu dou o exemplo do cooler porque é mais fácil para assimilar, né? Assim, por exemplo, caiu algo no cooler ali e gerou um barulho ali. Na hora ele já vai identificar e enviar um alerta, né? Não vai esperar o superaquecimento dos equipamentos para poder enviar esse alerta. Então, é muito rápido mesmo. Legal, muito bom, Luciano. Realmente aqui o próprio Gabriel que também colocou a apresentação, ficou muito massa. Legal, muito bom, parabéns pelo trabalho e realmente o nosso desejo aí de continuidade agora
para que você consiga realmente colocar na empresa. E essa parte de automação é muito interessante. É a área aqui também do professor Makoto. O professor Makoto manja bem aí dessa questão de impressão 3D agora também. Aqui na FATEC é o nosso professor responsável por um dos laboratórios, certo, professor? Certo, né? Tem muitos interesses, né? Esse daqui é meu escritório, né? Então dá para ver que coisa de... Ele veio a caráter aqui com a primeira apresentação do dia. Muito bom. Legal, pessoal. Então, obrigado, Luciano. E até logo. Muito bom. Professor Makoto, agora, né, então, tivemos aqui a primeira apresentação de trabalho. Pessoal, olha só que legal, professor. A gente já tem mais de 40 pessoas acompanhando aqui em tempo real o início dos trabalhos do CIMATEC agora de manhã, tá? Então, muito, muito interessante. E, pessoal, agora, então, para a nossa continuidade aqui das apresentações, né? A gente ainda está com tempo para iniciar a próxima. Como que vai ser o nosso procedimento que eu comentei lá no comecinho, né, da nossa live? A gente vai encerrar essa transmissão, a gente vai ter aqui um encerramento, então, dessa que está aberta, tá? E aí a gente vai ter aqui uns 2-3 minutos aí para iniciar a próxima apresentação do artigo. Então, para acessar a próxima apresentação, para vocês conseguirem assistir aí pelo YouTube, basta retornar para a página inicial do CIMATEC, dar um refresh na página, daqui a pouquinho, então, já vai entrar a nova live lá, com um novo artigo que nós vamos apresentar. Perfeito, professor Makoto? Até logo, daqui a pouquinho eu te encontro. Ok.